Esteja com o coração aberto. Certamente Deus vai começar a falar ao teu coração nessa própria leitura de muita profundidade, de grandes ensinos que o Senhor nos traz. De manhã e à tarde fiz também a leitura com a igreja, e dessa leitura aqui poderíamos ficar como a palavra do dia, né? A palavra ministrada, embora eu tenha outra mensagem para acrescentar, como sempre, né? Acrescentar diante daquilo que está sendo dito. Eu vejo que isso aqui já vai ser a resposta para muitas pessoas no seu dia a dia. Amém? Vamos ler então? Vamos fazer assim, vamos fazer a leitura, e aí eu dividi em 3 partes e eu quero voltar a meditar com você. Vamos fazer a leitura. Muitas pessoas sofrem porque nutrem pensamentos de derrota, achando que Deus não as socorrerá, ou que são incapazes de receber a cura e a libertação de algum mal. Tendo a fé enfraquecida, elas se deixam levar pela desilusão e desesperança. Se você estiver experimentando algo assim, faça o que, igreja? Reaja firmado na palavra e repreenda esse sentimento de incapacidade. Apenas você é capaz de quê? De abandonar esses temores. O segredo é perseverar no Senhor, crendo no que ouviu e resistir aos ataques do inferno. Há promessas maravilhosas se você permanecer no Pai e deixar as suas palavras permanecerem em seu interior. João 15, 7. Assim, não haverá limite para receber a vitória em qualquer área da sua vida. A fé em Cristo jamais abandonará o servo do Altíssimo que o busca. Se ela já o deixou, busque as misericórdias de Deus. O Senhor socorre aqueles que desejam receber a ajuda dele. Jesus deixou isso muito claro quando perguntou às pessoas se elas queriam ser curadas. João 5, do 1 ao 9. O mestre não as sararia se elas se fechassem para o milagre. A pérola diária de João 5, 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, já havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Amém. Glória a Deus. Então vamos para a primeira análise aqui da leitura que fizemos. Irmãos, não sei se você tem o hábito de marcar, grifar, anotar. É muito importante para você depois voltar a ler e lembrar, né, o que foi dito nas lições. Mas a primeira parte aqui me chama a atenção quando o missionário escreve que muitas pessoas sofrem por quê, igreja? No início, muitas pessoas sofrem porque nutrem os pensamentos de derrota, achando que Deus não as socorrerá. Vamos por parte aqui, irmãos. Veja que o missionário está dizendo que muitas pessoas estão sofrendo porque elas estão alimentando. Nutrir é alimentar, alimentar é fortalecer. Muitas pessoas estão fortalecendo a derrota no pensamento. Muitas pessoas estão nutrindo, irmãos, o fracasso no pensamento. Jesus, quando disse no mundo tereis as aflições, ele não quis dizer, irmãos, que aquelas aflições seria para sempre. Veja que nós temos que entender que se um dia
eu fui derrotado, se um dia eu fracassei, se um dia tropecei, caí, pequei, em Deus nós temos uma nova chance, uma nova oportunidade. Porque muitas são as pessoas que, por ter uma derrota, ela carrega aquela derrota para o resto da vida. Nasci para ser um derrotado mesmo, nasci para não vencer na vida. Olha só, irmãos, ela está carregando, ela está nutrindo no seu pensamento a derrota que um dia aconteceu na vida dela. E por isso, muitas pessoas estão sofrendo. Então diga assim comigo, diga: muitas pessoas estão padecendo, sofrendo, porque alimenta, diga, nutre pensamentos desnecessários. Você perdeu, você foi derrotado, fracassou, irmãos, levanta. Deus te dá essa oportunidade de se levantar nele, na palavra dele. Agora eu vou carregar para o resto da minha vida, irmãos, aquela derrota, aquele fracasso, aquela humilhação, aquele sofrimento? Não! Muitas pessoas estão patinando, sofrendo de forma desnecessária. Porque, irmãos, estão alimentando o pensamento. Nasci para sofrer, nasci para ser doente, nasci para ser pobre, nasci para ter essa dificuldade, e assim nasci, cresci, e pelo jeito eu vou morrer dessa forma. Não, irmãos, para de nutrir pensamentos de derrota, de fracasso, de coisas que não deram certo na sua vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo: a primeira coisa que eu preciso fazer é neutralizar. Neutralizar impedir, amarrar, ou seja, bloquear todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos pessimistas, todos os pensamentos que quer colocar você para baixo, no chão. Tira isso da sua cabeça, porque se você não tirar, irmãos, isso vai ser nutrido, isso vai se fortalecer, vai crescer, desculpa a expressão, vai virar um monstro na sua vida, que vai acabar com os seus sonhos, que vai acabar com a sua vida. Porque, irmãos, muitas pessoas, elas vivem aprisionadas por causa desse erro que muita gente está cometendo. Qual que é o erro, igreja? Nutrir, alimentar. O que é, igreja? Pensamentos de derrota. Vamos dizer que você fez algo hoje não deu certo. Lembra do que Provérbios diz? Que amanhã o choro pode durar a noite inteira, mas amanhã a alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, a alegria vem pelo amanhecer. Hoje eu posso ter chorado, hoje eu posso ter padecido, sofrido, ou algo que aconteceu, mas amanhã é um novo dia. E a gente pode ver Jeremias falando lá em Lamentações, que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Amém, igreja? Então todos os dias Deus está nos dando uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Talvez amanhã a gente não tenha essa oportunidade, amanhã pode ser tarde demais. Amém? Ficou claro aqui essa primeira observação? Diga comigo mais uma vez, diga a glória, agora trazendo a existência, diga: eu não vou mais sofrer por estar nutrindo pensamentos de derrota, de fracasso, de coisas que não deram certo na minha vida. Então, que a gente possa entender dessa forma. Outra coisa que eu marquei aqui, irmãos, é que muitas são as pessoas, ainda na primeira parte aí do curso Fé, muitas pessoas estão tendo a sua fé enfraquecida. Tenta encontrar aí. E elas se deixam levar pela desilusão e desesperança. Por isso que há uma necessidade de se fortalecer na fé. Quando se fala de salvação, a gente entende, irmãos, e eu acredito que você já disse, já ouviu alguém dizer também, a salvação é individual. Você concorda com isso? Sim ou não? Sim.
A gente não pode levar a nossa família para o céu, né? Na nossa, vamos dizer, na nossa cruz, na nossa oração, ainda que a gente queira, né? A gente clama para que as pessoas elas entrem no plano de salvação, mas a salvação é individual. Assim como a salvação é individual, irmãos, a fé também é individual. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Sabe, irmãos, eu não posso ouvir por você. Está entendendo, irmãos? Eu não posso alimentar a minha fé para você. Eu já ouvi várias pessoas dizerem, claro que irmãos, a casa e casa. Já viu pregadores às vezes, né? Talvez ali na inspiração, e se é, amém, glória a Deus. Mas já viu pessoas que dizem assim, se não vai pela sua fé, vai pela minha? Isso é um perigo, irmãos. É fazer as pessoas serem dependentes da fé terceirizada. Não, eu tenho que ter fé própria. Se você está esmorecendo, enfraquecendo, não é culpa de ninguém, a não ser sua, a não ser minha. Porque, irmãos, pega comigo aqui, ó. A fé vem pelo ouvir. Imagina você que é casado. Para você fortalecer a sua fé, é o seu marido que tem que ouvir uma palavra? É a sua esposa que tem que, irmãos, ouvir ali uma pregação para você ficar forte na fé? Não. Aí tem gente que fala, eu enfraqueci na fé, é culpa da igreja, é culpa do pastor, dos obreiros. Não, irmãos, assim como a salvação é individual, a fé também é individual. Cada um vai prestar conta dela, então cuide da sua fé. E o missionário está dizendo aqui, tendo a fé enfraquecido, quantas são as pessoas que ficam aí desiludidas, ficam aí sem esperança, e aí depois quer apoiar, né, em algo, procurar um apoio para dizer, olha, minha fé enfraqueceu, foi por causa disso, por causa daquilo. Não, assuma a responsabilidade. Por não ouvir, por não crer, por não praticar a palavra, enfraqueci na fé. É melhor, irmãos, ter humildade no coração, reconhecer a fraqueza da fé para poder se fortalecer novamente. Quantas pessoas que não reconhecem o pecado e vivem, irmãos, sempre preso no pecado, porque ainda não teve um arrependimento, não teve um reconhecimento que a pessoa precisa de ajuda. É a mesma coisa da fé. Se a gente está mal na fé, se a fé enfraqueceu, se a fé não está como era para estar, irmãos, reconheça, eu preciso de ajuda, eu preciso me fortalecer na fé, eu preciso ouvir mais a palavra, eu preciso praticar mais a palavra para a minha fé se fortalecer. Amém? Outra coisa aqui, ó, a parte final do primeiro parágrafo. Diga comigo, reaja. Fazendo o que, igreja? Firmado na palavra. E repreenda esse sentimento de incapacidade. Vamos assumir essa palavra? Diga comigo assim, eu preciso reagir e repreender qualquer sentimento de incapacidade. Por quê? Primeiro a gente vê Paulo falando que a nossa capacidade vem de Deus, do Senhor, é Deus que nos capacita. Então agora eu tenho que reagir, eu tenho que se levantar, eu tenho que fazer algo para que eu possa então me posicionar sobre a palavra, para não ficar ali preso, irmãos, né? Diante daquela incapacidade que muita gente fica sentindo. Então apenas você é capaz de abandonar esses sentimentos, temores, esse medo que te bloqueia, que te faz mal. Só você é capaz de abandonar isso em nome de Jesus. Amém? Segundo parágrafo aí, o segredo é perseverar no Senhor. Aqui eu acredito que já está bem claro. O que é perseverar, igreja? Persistir, né? Perseverar é você dar continuidade. Orei hoje, não deu certo, eu tenho que perseverar na minha oração. Orei amanhã, não deu certo, eu tenho que continuar orando, é perseverança. Quando então, irmãos, muitas pessoas, ao invés de perseverar, de dar continuidade, elas estão parando, elas estão desistindo. Persevere no Senhor.
Olha, perseverar é para você entender, resista ao diabo, resista o mal, resista ao pecado, resista, irmãos. Resistir não dar o braço a torcer, ou seja, de voltar atrás. Não, eu vou perseverar, eu vou resistir, esse mal vai bater em retirada, essa doença vai sair, esse vício vai cair por terra. Isso é perseverar. Ah, mas eu não estou vendo. Continue crendo, que uma hora, irmãos, você vence, em nome de Jesus. Mas não é isso que eu quero focar. Eu quero focar agora aqui, crendo no que ouviu. Para quê? Para poder resistir aos ataques do inferno. Deus me fez lembrar da palavra de quarta-feira. Quem não veio no culto, está no YouTube. Lembra da palavra de quarta, de Samar? Que lição de fé, hein, irmãos? Eu só vou defender aquilo que para mim tem valor. Deus me fez lembrar nesse ponto aqui da mensagem de quarta. Vamos aplicar isso aqui dentro? Crê no que se ouve. O que você ouve? Vamos dizer aqui a palavra de Deus, para você poder resistir aos ataques do inimigo. O que você ouve, igreja? A palavra de Deus. Agora, olha só, irmãos, para me crer naquilo que eu estou ouvindo, olha o que Deus me fez entender. Eu preciso dar valor à palavra que eu estou ouvindo. Eu preciso valorizar a palavra que eu estou recebendo. Porque, irmãos, se eu não dar valor à palavra, eu não vou me importar com ela. Leva isso para a palavra de quarta-feira para você entender. Eu só vou valorizar, irmãos, aquilo, né? Ou seja, eu vou só lutar, eu vou defender, eu vou cuidar daquilo que para mim tem valor. Por que muitas palavras se perdem no coração da pessoa? Porque ela não cuidou. E por que ela não cuidou? Porque ela não valorizou aquela palavra. Diga comigo, irmãos, a palavra é de Deus. A palavra não é do pastor, não é do missionário. A palavra não é do ministério. A palavra não é do homem. A palavra é de Deus, e a palavra, sendo de Deus, ela precisa ser valorizada no nosso coração. Nós precisamos dar valor em nosso coração. Para quê, irmãos? Guardar ela. Eu só vou conseguir guardar ela, só vou conseguir crer nela, se eu dou valor a essa palavra que eu estou recebendo. Eu falava isso no culto de manhã e à tarde. Quantas são as pessoas que às vezes ela diz assim: olha, essa palavra não me ajudou, essa palavra não serviu para nada, essa palavra não tem unção, essa palavra não tem o poder de Deus, essa palavra não é inspirada, essa palavra não é revelada. Por que, igreja? Porque eu recebi esta palavra sem dar a ela o valor merecido. E aí a gente vai criar tantas coisas, né, para dar desculpa, irmão, sendo que o erro é em nós. Porque quando eu valorizo, o que eu faço? Eu cuido. Quando, irmãos, eu dou valor a essa palavra, eu vou cuidar dela, para ela não se perder, para ela não morrer na minha vida, para que ela permaneça com o fogo aceso, né, queimando no nosso coração. Amém, igreja? Então, olha só, para crer, eu preciso dar valor a essa palavra. Quando eu digo essa palavra, não propriamente só a de hoje, todas as palavras que Deus já te entregou. Seja uma semana, um mês, um ano, 5, 10, não sei quanto tempo você ouve a palavra. Valorize, irmãos, dá valor. Lembra do caso lá do Samar? Por que as pessoas deixaram ele? Por que as pessoas não lutaram com ele? Por que as pessoas não defenderam aquele pedaço de terra, o campo de lentilha? Por quê? Porque para aquelas pessoas aquela terra não tinha valor, não tinha validade, não tinha importância. Se eu rejeito a palavra, se eu não me importo com a palavra, o que vai acontecer, igreja? Eu não vou guardar ela no coração, e não guardando eu não vou crer. E aí, quando eu não creio,
o que acontece? Eu não tenho força para resistir os ataques do diabo. Amém, igreja? Então diga comigo, a palavra de Deus precisa ser respeitada, valorizada. Diga, eu preciso me importar mais com a palavra de Deus. Concorda com isso? Então, irmãos, quem respeita, quem valoriza, quem se importa com a palavra, guarda. E quem guarda, crê. E quem crê, irmãos, tem o poder para resistir os ataques do inimigo. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Olha só. Vamos para o último parágrafo aí. Terceiro parágrafo. O Senhor socorre aqueles que desejam receber ajuda dele. Vamos repetir? O Senhor socorre aqueles que desejam receber ajuda dele. Por isso que Jesus aqui, irmãos, em João 5, ele pergunta: querem ser curados? Quem quer, irmão, se esforce. Quem quer, paga o preço. Pagar o preço aqui, claro que não é o mesmo preço que Cristo pagou, né? Mas olha só, o Senhor socorre aqueles que desejam ser curados, ser libertos, ser ajudados. Eu gosto muito do Salmo 46, leio, procuro, irmãos, colocar em prática sempre. Lembra do Salmo 46, 1? O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Tem uma tradução que fala que Ele é o socorro, Ele é o auxílio. Ele é o auxílio, né, bem presente na hora da angústia. O que o Salmo 46 está dizendo? Quando eu estou angustiado, eu tenho que colocar a minha vida diante de Deus. Senhor, olha, essa angústia eu não quero não. Aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Ele, por estar presente, vai remover a angústia da sua vida. Mas eu preciso buscar, eu preciso dar o primeiro passo. Tem gente que está angustiado, mas não busca. Tem gente que está sofrendo, mas ela não tem, irmãos, desejado se livrar daquele sofrimento. Entenda, eu não sei se você estava aqui, eu já expressei essa palavra, e essa palavra não é minha, é até mesmo o pastor Carlos sempre fala para pastores, igreja. E aí, irmãos, eu peguei essa palavra, eu falei, olha, eu vou fazer o que o pastor está me ensinando, né? Olha só, aplicando em cima do que aqui o que o missionário coloca: o Senhor socorre a todos? O Senhor socorre a todos? Não. O Senhor socorre aqueles que desejam receber ajuda dele. Então veja só, irmãos, vamos trazer primeiro para você. Você pode ajudar todos que você quer ajudar? Você pode ajudar todos que você quer ajudar? Não. Você vai ajudar aquele que quer receber a sua ajuda. Pastor Carlos uma vez disse assim, ele fala sempre, né? Eu sou pastor de quem me vê como seu pastor. Eu vou ajudar quem me procura. Irmãos, até então, vamos dizer 3 anos atrás, que eu tive, né, lá em Cuiabá, que eu aproximei, que eu tive perto, que sempre eu estava no interior, e aí eu nunca tinha analisado isso. E a gente, irmãos, dá a vida pelas ovelhas, realmente, né, biblicamente, o que a Bíblia fala. E aí, muitas pessoas às vezes não dão importância, muitas pessoas, e aí a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? E o pastor ensinando, não, a gente tem que ser pastor de quem quer ser pastoreado. Porque se a gente não ajudar quem quer ser ajudado, irmãos, a gente vai perder tempo com gente que não quer nada com nada. É o que Jesus está dizendo aqui. O missionário coloca que então, olha, quem quer ser curado? Quem quer ser curado? E aí se colocaram, né? E aí, olha só, na parte final, o mestre não as sararia se elas se fechassem para o milagre. Então você não pode ajudar quem não quer receber a sua ajuda. Jesus não pode ajudar quem não quer receber a ajuda dele. Eu não posso ser pastor de quem não me tem como pastor dele. Entende, irmãos? Para você observar o que aqui
próprio missionário, né, coloca isso aqui nessa apostila, que a gente precisa... Será que eu estou recorrendo à ajuda que Deus está me dando? Será que eu estou recorrendo à minha liderança que Deus está me dando, para então poder recorrer? Né? A gente precisa refletir nisso. Para terminar aí, qual que é a pérola diária? Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia já muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Em outras palavras, se você não quiser, vou para outro. Vida que segue. Outro quer. Se você não quer, outro vai querer. Amém, igreja? Como eu disse para você, a gente poderia já ficar só nisso aqui, já estaríamos alimentados, né? Com toda a certeza, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém. Glória a Deus. Mas abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 22. Mateus 22. O versículo é o 36 e 37. Essa mensagem foi ministrada pela manhã e à tarde também. E eu estava meditando nela, diante de uma pergunta que fizeram para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Repete essa parte final: de todo o teu coração. Amém. Irmãos, como eu estava dizendo de manhã e à tarde, eu já preguei várias vezes, e não é errado pregar, e se outra vez Deus me dá a direção e a inspiração para pregar, eu vou pregar. A gente tem que estar sensível à voz de Deus. Mas você vê que quando se fala do coração, logo a gente lembra de Provérbios? Guarda o coração, né? Proteja o coração, blinda o coração. Hoje Deus me mostrou de forma diferente, irmãos, quando se trata do coração. Veja só, como guardar o coração se o coração está sujo? Como guardar o coração, irmãos? Como eu vou proteger agora o meu coração se meu coração está machucado, ferido? Entende, irmãos? Para guardar o coração, eu preciso antes fazer o que, igreja? Passar por um tratamento espiritual, uma limpeza espiritual, né? Vamos dizer assim, remover tudo que está de errado no meu coração. Porque não adianta nada, irmãos, a gente guardar o coração de como ele está. Está entendendo, irmãos? Tem gente que fala assim: guarda o coração, mas como que eu posso guardar o coração se eu estou com raiva? Como que eu vou guardar o coração se eu estou com o coração cheio de ódio? Está ferido, está machucado? Irmãos, não pode. Essa palavra não é para o momento, então. Eu tenho que guardar o coração quando? Depois do coração restaurado, renovado, protegido. Ali eu vou então, né, guardar. Mas enquanto o coração está triste, abalado, aflito, angustiado, está apertado, eu não posso, irmãos, guardar o coração nesse momento. Por que Jesus disse aqui? Perguntaram, né? Qual é o grande mandamento? E Jesus disse aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Pensa aí rapidinho. Você já viu, irmãos, o quanto o diabo investe fortemente para atingir o nosso coração? Uma tristeza, uma mágoa, uma raiva, um ressentimento, um ódio, uma perversidade, uma dureza, uma maldade, né? Obra carnal. Veja que todos os dias existe essa luta. Você vai ver, irmãos, a pergunta ela é pessoal, é para mim, para você. Você já viu, nós já vimos o quanto o diabo quer, irmãos, tocar no nosso coração, ferir o nosso coração, sujar o nosso coração. Você acredita, irmãos, isso aqui é um lado da teologia, mas eu vou aqui dizer para a igreja: você acredita que o diabo conhece a Bíblia? Sim ou não? Sim.
Eu acredito, irmãos, com toda a humildade, não desprezando ninguém, eu acredito que Ele conhece mais do que eu e você. Embora a gente tenha muito conhecimento, ou aquele conhecimento que é suficiente, o diabo conhece, ele só não pratica, ele só não vive, só não coloca em prática. É uma verdade. Então o diabo conhece. E como conhecedor, você acha que ele não conhece isso aqui? Que é um mandamento. Qual é o mandamento? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Então ele, sabendo disso, ele vai, irmãos, tocar no nosso coração. Ainda que ele ganhe espaço de 1%, o nosso coração já não é todo de Deus. 1% ou 0,000,1%. Nosso coração já não é totalmente de Deus nesse momento. E aí o que vai acontecer? Nós estamos então descumprindo, desobedecendo o mandamento. Quando Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus, eu já preguei aqui em outras oportunidades, amar, que Deus está dizendo aqui, irmãos, o amor a Deus não é por palavras, não é por declaração, não é dizer eu te amo, Senhor, oh Deus, olha, tu és o amor da minha vida. Irmãos, não é isso. Sim ou não, irmãos? Não é isso que Jesus quis dizer. O que ele quer dizer? Eu até falei já, lá em João 14,16, né? Se você ama, Jesus fala, se me ama, guarda os meus mandamentos. Se me ama, me obedece. Se me ama, pratica a minha palavra. Então veja que Jesus está dizendo assim, irmãos, que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. Mas como está o seu coração? Será que o seu coração está sendo atingido pelo maligno? Será que seu coração, o inimigo ganhou um espaço que você ainda não tirou ele para fora? Porque se está acontecendo, irmãos, a gente está quebrando o mandamento, a gente está desobedecendo a palavra de Deus. E o que a gente tem que fazer, irmãos? Essa não é a hora de guardar o coração, esse não é o momento de proteger o coração, como eu estou dizendo desde o início, quando comecei a falar do coração. O que adianta a gente falar, guarda o coração, o coração está lá, ó, né? Querendo matar, querendo, né, pagar com a mesma moeda, querendo fazer justiça com a própria mão. Irmãos, como guardar o coração desse jeito? E olha, Deus me fez lembrar de 1 Samuel 16. Abra aí, por favor, 1 Samuel 16. O Oscar vai colocar na tela primeiro, Tiago 1:20. Mas pode abrir na sua Bíblia aí, 1 Samuel 16. Antes de ler 1 Samuel 16, na tela, nós vamos ler Tiago 1:20. O apóstolo Tiago, ele diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Porque na ira do homem, Deus não faz justiça. Quando o homem, a pessoa, a mulher, ela está irada, Deus não faz justiça. Aí a gente pode lembrar do que Jesus disse em Mateus 5: os limpos de coração verão a quem? A Deus. Então veja só, irmãos, se um versículo está falando que um coração irado, Deus não opera a justiça, Deus não opera a sua obra, milagres não acontecem, prodígios não acontecem, vamos dizer assim, né? As grandes maravilhas ou pequenas também não acontecem, nada acontece, não tem justiça, não tem atuação de Deus, se o coração está irado. Quando eu falo aqui agora irado, eu não quero focar só na ira, mas eu quero focar, irmãos, naquilo que o inimigo toca. O inimigo tocou ali para colocar ira, mas tem outras pessoas que o inimigo está tocando no coração para colocar outras coisas, maldade, né? Raiva, ódio, a falta do perdão. Então olha, se tem alguma pontinha do maligno, a gente não vai ver Deus fazendo justiça.
Aí lá em Mateus 5, né? Mateus 5, os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração, que serão aí bem-aventurados, eles verão Deus agir, verão Deus trabalhar, verão Deus proteger, verão Deus, irmãos, de todas as maneiras. Amém, igreja? Agora entra em 1 Samuel, capítulo 16, uma história muito importante para ser aplicada nessa mensagem de hoje. 1 Samuel 16, eu vou ler já do versículo 6 em diante, mas eu preciso aqui fazer um resumão do 1 ao 5. Enquanto alguns aí estão procurando, me ajuda a fazer o resumão aí. No versículo 1, a Bíblia fala que Deus está rejeitando Saul. Saul era o primeiro rei de Israel. Saul, por estar desobedecendo a Deus, já não está mais no plano de Deus, não fazendo mais a vontade de Deus. O Saul começou a ser rebelde. Por ser rebelde, por estar contra Deus, fazendo aquilo que vinha na sua cabeça, aquilo que ele mal, né? Então, eu quero fazer assim. E Saul, irmãos, no versículo 1, está dizendo que Deus já então havia o quê? Rejeitado. Mas o Samuel, um profeta bonzinho, né? Vamos ver nessa aqui, um profeta, não, Senhor, ele vai mudar, Senhor, dá mais uma chance para ele, Senhor, mais uma tentativa. Irmãos, Deus puxou a orelha de Samuel. Aí entra, irmãos, eu me lembro daquilo que nós lemos aqui. Deus só vai ajudar quem quer ajuda. Então Deus estava dizendo, Samuel, ele não quer ajuda. Ele não quer sair dessa. Ele vai continuar rebelde. Ele vai continuar contra a minha palavra. Samuel, eu já o rejeitei. Irmãos, Saul foi rejeitado por Deus. É claro que só para a gente aproveitar o texto, irmãos, diga para a pessoa que está ao seu lado, e serve para mim, para você, para todos, diga assim, ó, cuidado para você não ser rejeitado por Deus. Misericórdia, diga, Deus me livre. Irmãos, é de Deus que nós precisamos. Agora, ser rejeitado por Ele, com quem que nós vamos contar? Deus me livre, longe de mim e de você. Viver sem Jesus, sem Deus no coração. Então, olha só, passando adiante, então Deus puxa a orelha do Samuel e fala, ele não vai mudar. Eu já rejeitei, já reprovei, já não estou de acordo. Vai até a casa de Jessé, o pai de Davi, o belemita, e aí, irmãos, você conhece a história, né? Ele começa a procurar um novo rei. No versículo 6 já entra a história que Samuel está lá na casa do pai do Davi, o Jessé. No versículo 6 diz aí, e sucedeu que entrando eles, Samuel viu quem? Samuel viu Eliabe. E o que está escrito aí? Disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Em outras palavras, Deus, olha aqui o novo rei de Israel. Deus, Eliabe, olha o homem forte, o homem grande, o homem que tem todo estilo, olha toda aparência. Deus aqui está, ele vai substituir bem o Saul. O que Deus fala para Samuel? Não, Samuel. Os homens olham para a aparência. Versículo 7, né? Mas eu olho para o coração. Chegamos na mensagem do coração. Deus olha para onde, irmãos? Para o coração. Aí eu quero aprofundar um pouquinho nessa mensagem aqui, nesse relato. Deus viu o que Samuel não viu. Olha só. Às vezes eu escondo algo de você que está dentro do meu coração. Mas Deus vê o que você não vê. Não adianta, irmãos, eu esconder de você uma maldade, um pecado no coração, uma raiva, um ódio, a falta do perdão, como se nada tivesse acontecendo.
Não adianta, irmãos, eu esconder isso de você. Por quê? Porque Deus está vendo. Então diga comigo: Deus vê o que ninguém consegue ver. Aqui, irmãos, a gente vai ler o versículo 7 para ficar bem entendido. Porém o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a altura e estatura, porque o tenho rejeitado. Repete isso: porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, porém o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olhou para o coração de Eliabe e viu o que lá, igreja? Viu algo que fez com que Deus o reprovasse. Se Deus olhar para o seu coração agora, você está sendo reprovado ou aprovado? Se Deus olhar para o nosso coração agora, igreja, estamos sendo reprovados ou aprovados? Tem muita gente sendo reprovado por Deus, porque tem algo ali que não está de acordo com que Deus, irmão, se agrada. Eu vou mostrar aqui vamos dizer assim, um dos casos que fez com que Deus reprovasse, né, o Eliabe. Eu vou mostrar daqui a pouco nos capítulos seguintes, mas vamos analisar aqui, irmãos. Tudo que desagrada a Deus me reprova. Vou repetir, repete comigo. Tudo que desagrada a Deus me reprova. Irmãos, tem muita gente sendo reprovado por Deus porque está desagradando a Deus, mas o que está desagradando está lá dentro do coração, aonde ninguém vê, só Deus. Uma maldade, aquela intenção maligna, né, maldosa, aquela pessoa que quer puxar o tapete, aquela pessoa que quer humilhar, aquela pessoa que quer, irmãos, fazer o mal, prejudicar, perseguir, maltratar, falar mal da pessoa, está tudo dentro do coração, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e por estar vendo o que está acontecendo, igreja, esta pessoa está sendo reprovada, com risco até de perder a salvação. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. Vamos entender aqui, irmãos. Samuel já estava pronto para fazer o que, igreja? Ungir. Quando Deus reprova ali Eliabe, eu vejo que nem todos são ungidos. Por quê, irmãos? Todos da casa de Saul foram ungidos? Não. Eu falei isso para a igreja hoje, de manhã à tarde. Nem todos que estão na igreja, irmãos, se não tiver com o coração ali voltado para Deus, não recebe a unção. A unção, irmãos, só foi liberada para Davi. Veja que tinha lá os irmãos de Davi, o único que foi ungido foi Davi. E Deus diz em sua palavra que Davi era um homem segundo o seu coração. Para ter a unção, para ter, irmãos, o óleo derramado, nós temos que ser segundo o coração de Deus. Entenda, irmãos, agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, eu perco a unção. Eu estava dizendo para a igreja hoje, tem gente perdendo unção. Tem gente perdendo, irmãos, a manifestação de Deus, porque quando Deus olha para o coração, está vendo lá coisas ocultas que não agrada a Deus. Por isso eu volto a afirmar sobre esse texto, nem todos são ungidos, nem todos recebem a unção. Vamos dizer que todos eles queriam ser ungidos, vamos dizer que na igreja todo mundo quer receber a unção de Deus, mas irmãos, a unção não é para todos, a unção não é para todos, a unção é para quem tem um coração, irmãos, voltado para Deus. Por que eu disse que levando aqui, pode ser até o caso da salvação, perder, né? Porque aqui a gente vê que a palavra está dizendo que ele foi rejeitado, reprovado.
O óleo da unção simboliza o que, igreja? O óleo, Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem a unção, por causa da maldade do coração, por causa de qualquer coisa que está no coração, a gente não tem a unção, não tem o Espírito Santo. Não? Como eu disse para você que ia mostrar aqui, uma das possibilidades que Deus olhou para Eliabe, e por isso Deus então reprovou ele. Capítulo 17, versículo 28. O que está escrito aí? Ouvindo quem? Eliabe, é o mesmo personagem. E ouvindo Eliabe, que seu irmão mais velho, veio então falar com aqueles homens. O que tinha no coração dele, igreja? Ira, raiva, ódio. E quando então ele vai falar bravamente ali com Davi, aquilo se manifesta, aquilo se acende. Por isso que eu estou dizendo, não afirmo 100%, porque pode ser que tenha outra coisa, porque foi Deus que viu, mas pela leitura que a gente faz na Bíblia, a gente chega a algumas conclusões. Veja o que acendeu, o que estava no coração dele, igreja: ira. Tem gente que está com ira guardada, escondida, que quando, irmãos, é provocado uma situação, aquilo se manifesta, aquilo se acende. Tem gente que do nada ela fica irada, ela fica nervosa, ela fica revoltada, ela fica, irmãos, olha, brava, fora de si. Por quê? Porque aquilo se acendeu. Mas se acendeu por quê? Porque está lá dentro. Irmão, será que a ira não está te reprovando diante dos olhos de Deus? Será que a raiva não está te reprovando diante dos olhos de Deus? Será que, irmãos, você não está perdendo a unção? Será que Deus está deixando te ungir por causa disso? Que então o inimigo ganhou espaço no seu coração? A gente vê que Saul já havia sido rejeitado. Agora Eliabe também. Irmão, se Deus rejeitou 1, 2, Ele rejeita 3, 4, 5, 10, eu, você, se estivermos fora da direção dEle. Amém, igreja? A unção é para todos? Não, nem todos são ungidos. Mas aqui a gente vai terminar analisando aqui essa história e dizendo para Deus, de todo o nosso coração, que se existe algo, irmãos, que seja tirado para fora, para depois então, guardar o coração. Imagina alguém chegar aqui para Eliabe, guarda o coração está cheio de ira, cheio de fogo estranho, o coração está cheio de maldade. Como guardar o coração, irmãos, nessa condição? Seja sincero com você mesmo. Agora, irmãos, nesse momento, será que você pode guardar o coração? Como está o seu coração? Tem gente que, glória a Deus, que olha, pastor, amém, meu coração está em paz, meu coração não tem, amém. Mas a grande maioria, infelizmente, como eu disse no início, irmãos, uma das investidas de Satanás é todos os dias tocar no nosso coração, ferir o nosso coração, atingir o nosso coração. Isso acontece dentro de casa, com marido, esposa, filhos, pai, mãe. Isso acontece no trabalho, colega de trabalho, acontece na escola, acontece com o vizinho, acontece na igreja, acontece em todo lugar, porque o diabo quer, irmãos, tocar, ferir, machucar o nosso coração. Então, o que nós temos que fazer? Antes de guardar, limpar. Antes de guardar, dizer: Senhor, purifica, tira toda a maldade.
Porque senão vai entrar mês, sair mês, irmãos, a ira vai estar lá escondida. E na primeira oportunidade que se manifestar alguma coisa ali, se manifestar, como, né, a expressão aqui de acontecer algo, aquilo vai ser manifesto. Aquilo vai se acender. Eu lembro de um caso, isso é real. Um caso de um marido e a esposa, de ter brigado, irmãos, um tempo atrás, anos depois. Foi só a primeira faísquinha surgir, se acendeu a ira entre os dois de novo. Aí conversando com os dois, mas o que foi? É porque eu nunca perdoei a esposa, é porque a gente nunca se acertou, apenas fizemos de vista grossa a vida que segue. Quantos que estão assim, irmãos? Não resolve os problemas que precisam ser resolvidos. E aí na primeira oportunidade, o que vai acontecer? O que aconteceu com Eliabe? Acendeu, se manifestou, né? Aquela ira. Então tem problemas que estão escondidos, que precisa ser removido, que precisa ser tirado, porque se não for tirado, irmãos, primeiro, nós estamos sendo rejeitados por Deus, segundo, nós não vamos ser ungidos, uma nova unção nós não vamos receber. Não? Vamos analisar para essa palavra. Vamos terminar lendo aí o Mateus 5:8 novamente. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Feliz é aquele, irmãos, que está com o coração limpo, purificado, renovado, santificado, porque eles verão a Deus. E eu creio que Deus te deu essa oportunidade hoje. De quê? De limpar o coração, de remover, tirar para fora tudo que o inimigo tem, irmãos, implantado, colocado, para depois você poder então guardar o coração. E aí fazendo isso, irmãos, o que vai acontecer? A unção vai ser derramada. O Espírito de Deus vai se manifestar, Ele vai habitar, Ele vai fazer morada, Ele vai estar em nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique em pé, vamos fazer a oração, terminar essa gravação para o YouTube, para o Facebook também, a linha de transmissão no WhatsApp, compartilhe. Tem muitas pessoas que precisam entender essa palavra. Deus abençoe.